Antes de avançar, pause. Encontre um lugar onde você possa estar realmente presente. Talvez seja um cômodo tranquilo, uma janela aberta para o vento ou simplesmente um momento roubo do caos do dia. O que importa é que você chegue aqui com o coração disponível, não apenas seus olhos passando pelas palavras. Sabemos que existem períodos em nossas vidas onde o silêncio parece ensurdecedor. Quando olhamos para trás, vemos apenas rastros de promessas não cumpridas, campos áridos onde esperávamos colheitas abundantes. É nessas horas que a pergunta nasce. Aquela pergunta que ecoa nos corredores mais profundos da alma. Onde está a minha fé? Se você se vê nessas palavras, então esta oração é para você. Permita-se estar aqui completamente. Deixe que cada palavra toque aquilo que dói, aquilo que questiona, aquilo que ainda, mesmo ferido, quer acreditar. Ative o sininho para receber estas reflexões quando surgirem. Deixe uma curtida se algo aqui toca seu peito e considere compartilhar com alguém que também caminha nessas sombras. Agora, com o coração aberto, comecemos. Senhor, chego a Ti não com as mãos cheias, mas vazias. Vazias de certezas, vazias daquelas convicções que um dia carregava como um cristal transparente ao sol. Hoje, esse cristal está rachado. A luz que nele habitava agora passa por fendas, criando sombras que não consigo reconhecer. Preciso falar a verdade em Tua presença. Não consigo mais sussurrar as palavras fáceis, aquelas que aprendemos a dizer quando estamos observados. Aqui e agora, apenas eu e o silêncio que me rodeia, e Tu, que habitas nele de forma que não compreendo. Há quanto tempo espero? Há quanto tempo levanto cada manhã com a esperança de que hoje será diferente? E ainda assim, o peso permanece. Minhas feridas não cicatrizaram como esperava. As promessas que acreditei que viriam em determinado tempo ainda não chegaram. E o pior, o mais cruel, é que comecei a suspeitar que talvez nunca cheguem. Como se explica isto? Como se vive com a fé quando ela não traz os resultados que a fé deveria trazer? Vejo as videiras à minha volta despidas. Não há frutos onde deveria haver abundância. Os campos que arrei com minhas próprias mãos estão áridos. E não é apenas a perda material que me quebra. É a perda da certeza de que há alguém olhando, alguém guiando, alguém que realmente se importa com o grito silencioso que sai do meu peito nas horas de madrugada. Conheci a fé quando ela era fácil, quando os resultados vinham, quando as portas se abriam, quando eu podia olhar para trás e dizer com confiança: vês, há um padrão, há providência aqui, mas agora pareço um homem que estudou toda a vida um mapa e descobriu que a terra mudou. Deixe-me ser honesto contigo, porque com quem mais poderia ser, senão com aquele que conhece até os pensamentos que não ousamos falar? Há uma raiva aqui, sim, raiva, enterrada bem fundo, mas queimando como brasa sob as cinzas. Por quê? Por que me deixaste acreditar se o caminho seria assim? Por que plantei sementes em terra que não germinaria? Por que tocaste meu coração com esperança apenas para me deixar nesta desolação? E então vejo meu rosto refletido, não em um espelho, mas em cada momento em que fiz a mesma pergunta. Será que a fé é frágil demais para sobreviver à realidade? Será que eu era apenas um tolo que acreditava em histórias? Mas espera. Há algo que não consigo negar completamente. Mesmo nas horas mais negras, quando decidi que tudo era inútil, quando pensei em abandonar tudo, mesmo assim havia algo. Uma chama, pequena sim, quase extinta sim, mas presente,
Como as brasas sob as cinzas de um fogo que se acreditava morto, há algo que ainda pulsa. Como é possível isto? Como posso estar tão furioso contigo e ainda assim não conseguir simplesmente partir? Como posso questionar tudo e, simultaneamente, recusar completamente a desistência? É porque a verdade que não consigo fugir, é que já viram tudo isto antes de mim. Os antigos, aqueles que caminharam antes, também foram para o escuro, também questionaram. O próprio salmista gritou: meu Deus, por que me abandonaste? A dúvida não é um sinal de ausência de fé. Talvez seja o sinal mais profundo dela. Porque isto me destrói e reconstrói simultaneamente. Mesmo naquele versículo antigo que ouvi tantas vezes, há uma chave que nunca verdadeiramente absorvi. Abacuque não disse: se a figueira florescer, então me alegrarei. Ele disse algo muito mais radical, muito mais selvagem. Mesmo que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que falhem as colheitas, ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim. Aquelas duas palavras explodem em meu peito como um trovão. Ainda assim. Não porque as coisas melhoraram. Não porque os campos subitamente produziram, não porque as dúvidas desapareceram, mas, ainda assim, como é isto possível? Isto não é esperança ilusória, Senhor. Isto é algo diferente. Isto é uma alegria que não depende das circunstâncias. Isto é uma confiança que sobrevive até mesmo quando a confiança parece estúpida. Isto é fé, não como garantia, mas como escolha, como entrega, como rendição àquilo que não compreendo, mas que, mesmo ferido, posso abraçar, porque compreendo agora. O silêncio não é abandono, é o espaço onde aprendemos a ouvir de maneira diferente. As promessas que demoram não são mentiras, são o tempo necessário para que nos tornemos dignos de recebê-las. Ou para que aprendamos que nem todas as promessas que fizemos a nós mesmos eram aquelas que realmente precisávamos. Minha fé não morreu, Senhor. Ela apenas foi dormida. Como um cristal coberto por poeira, ela ainda está ali, apenas aguardando o toque daquele que sabe como limpá-la. Então, peço a Ti agora. Não como um servo pede a um patrão distante, mas como alguém que já tocou tua mão e ainda sente o calor dela nas sombras. Reaviva o que foi adormecido em mim. Não pelo resultado que trará, não porque vejo a promessa na linha do horizonte, mas porque a vida sem esta chama, mesmo que ferida, mesmo que questionadora, não é vida. É apenas existência cinzenta, eterna como neblina. Sopra novamente como fizeste no princípio. Sopra sobre as cinzas desta fé, não para apagar o meu sofrimento. Sei agora que o sofrimento é às vezes o preço de estar vivo, realmente vivo. Sopra para que eu me lembre. A esperança não morre. Ela apenas espera. Espera pelo toque de alguém que conhece todos os meus dias antes mesmo de eu viver um deles. Deixo aqui minha raiva, minha dúvida, minha confusão. Deixo aqui também a minha rendição. Porque ser humano é permitir que ambas convivam, questionar e confiar simultaneamente. É estar no escuro e ainda assim estender a mão, sabendo que talvez será tocado. Abacuque exultava no Deus da sua salvação, não porque tudo estava resolvido. Exultava porque descobriu que a salvação não era sobre as circunstâncias, era sobre a transformação interna que ocorre quando escolhemos confiar mesmo quando tudo nos diz para desistir. Então aqui estou eu, Senhor, com o coração rachado, sim, mas aberto. Com as perguntas ainda vivas, sim, mas também com o desejo ardente de acreditar novamente. Não de forma ingênua, mas de forma madura,
honesta, real. Reaviva a minha fé, não removendo o caos que me rodeia, mas mostrando-me como encontrar sentido nele. Mostrando-me que cada sombra tem um propósito, cada demora tem uma lição, cada silêncio é um convite para aprender a língua do Eterno. E enquanto espero, porque o esperar é parte do caminho, não uma falha no caminho, farei isto: eu me alegrarei. Não por negação da minha realidade, mas por afirmação daquilo que é mais real que a realidade, que há alguém, que há continuidade, que há sentido tecido nas sombras que meus olhos mortais ainda não conseguem ver completamente. Permite que eu seja como a figueira que não floresce, mas que ainda assim enche seu galho de vida verde. Permite que eu seja como a videira que não oferece fruto, mas que ainda assim se estende para o sol. Permite que eu seja como o campo árido, que mesmo sem colheita, permanece aberto para o toque da chuva. Porque agora entendo, a fé verdadeira não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar confortável com as perguntas enquanto se permanece em pé. É sobre sorrir no escuro, não porque negamos a escuridão, mas porque reconhecemos a chama que ainda pulsa dentro de nós, resistindo, se recusando a morrer, se recusando a desistir. Obrigado, Senhor, por me trazer até aqui, até este ponto onde a quebra me ensinou mais sobre fé do que a plenitude jamais poderia. Obrigado por não me deixar fácil, porque agora sei que a fé fácil nunca teria durado. Obrigado pelo silêncio, porque nele aprendi a ouvir tua voz, de forma que nunca havia ouvido antes. E enquanto continuo neste caminho, ainda cansado, ainda ferido, ainda questionador, vou alegrar-me, vou exultar, não porque tudo está bem, mas porque descobri que está bem estar em pé, mesmo quando tudo desmorona. Está bem crer mesmo quando a crença desafia a lógica. Está bem ter esperança mesmo quando a esperança parece insensata. Porque a verdadeira fé nunca foi sobre o resultado. Foi sempre apenas sobre o retorno. O retorno à confiança. O retorno ao abraço invisível que sempre esteve ali. O retorno à origem da minha própria existência, onde um poder maior do que mim me teceu com propósito. E este propósito não desaparece apenas porque os campos estão áridos. Reaviva minha fé, Senhor, e permanecerei aqui com o coração aberto até que a chama acorda. Assim é, assim seja. Você chegou até aqui, e se chegou, significa que reconheceu algo em si mesmo nesta oração. Talvez uma ferida que ainda dói. Talvez uma esperança que acreditava perdida. Talvez aquela pergunta antiga que ecoa em sua alma. Onde está minha fé? Saiba isto, você não está sozinho nesta jornada. Milhões de almas em todos os séculos fizeram a mesma pergunta. E muitos descobriram que a resposta não era tanto uma resposta, mas um retorno à confiança, um retorno à alegria que existe independente das circunstâncias, um retorno a si mesmo, mais íntegro, mais honesto, mais profundo. Se as palavras aqui tocaram seu coração, deixe um comentário. Partilhe qual frase o atingiu, qual versículo ressinou em você, qual verdade despertou. Deixe uma curtida, não para mim, mas como um gesto de reconhecimento de que você também está neste caminho e se recusa a caminhar sozinho. E se conhece alguém que também está nesta escuridão, que também faz perguntas, que também sente o silêncio, compartilhe isto, porque a fé reavivada é ainda mais poderosa quando compartilhada. Que sua jornada seja iluminada, que seu silêncio se torne diálogo e que sua fé, mesmo que ferida agora, floresça novamente
Talvez não como você imaginou, mas de forma mais bela do que jamais sonhou. Com você sempre.